Bom, pessoal, outra coisa que é importante também ser pensado ainda na pré-produção, né, pela direção, é a questão do ritmo visual do seu filme, né, do seu vídeo. Esse ritmo visual é importante para estabelecer, né, o fluxo, né, e a progressão da sua história, né, do seu conteúdo. Então existe o ritmo assim de cortes, de número de planos, se são muitos planos, né, cortes rápidos, se são planos mais longos, entendeu? Isso vai ter que ser definido de acordo com que tipo de história também, de sensações que você quer criar, que tipo de experiência que você quer criar pro espectador. Então você deve levar em consideração isso, né, o tipo de experiência que você está criando e também onde ele vai ser distribuído esse vídeo, né? Principalmente se for no caso de vídeos assim para internet, para web, tem que lembrar que são vídeos normalmente tem que ser mais dinâmicos, né? São vídeos mais rápidos, mais ágeis, né? Porque essa é a linguagem da internet, né? Então isso também deve ser levado em consideração. Um ritmo de um filme, por exemplo, de um curta-metragem, ele é bem diferente de um ritmo de um vídeo para a internet, entendeu? Então deve ser pensado, isso deve ser levado em consideração. Inclusive, o que eu proponho é que você comece a prestar atenção nessa questão também do ritmo de diferentes tipos de vídeos, entendeu? A velocidade dos cortes, se são planos mais longos, planos mais curtos. Isso tudo também é uma determinação de algo que vai se estabelecer ali na pós, né? Porque a edição ela tem esse poder, né? Para alongar os planos, para diminuir, para deixar mais ágil, mais dinâmico. Só que isso também depende muito da filmagem, do que se captou ali na filmagem. E o que se capta ali na filmagem depende do que é determinado na pré-produção, depende do que é determinado na decupagem, né? Que é o que a gente vem falando, essa lista de planos, o que foi pensado anteriormente, né? Porque na filmagem você vai chegar já com algo planejado, você já chega sabendo o que você vai fazer, você não vai chegar na filmagem, né? Exceto em alguns casos, como eu já falei sobre isso, né? De você chegar lá na hora sem saber o que vai fazer e captar o momento, mas do contrário, você vai ter um mínimo de um planejamento, né? Algo que já foi pensado para que você já chegue sabendo o que você vai filmar e como você vai filmar. Então, ter isso determinado é importante, porque se você quer um ritmo um pouco mais frenético, mais dinâmico, mas você não, na decupagem, você não coloca muitos planos, né? E isso, consequentemente, na filmagem não vai gravar muitos planos. E aí você não vai ter material suficiente para fazer uma edição ágil, entendeu? Como você gostaria. Ou o contrário também, né? Se você também quer um ritmo mais lento, então comece a pensar em menos planos e planos mais longos. No momento da filmagem mesmo, quando você estiver filmando, você sabe se você está fazendo um plano, por exemplo, lá, e você deixa esse plano rodar um pouco mais, entendeu? Grava mais alguns segundos. Por quê? Porque você sabe que tem corte sobrando, entendeu? Lá na hora da montagem, na hora da edição, você tem sempre tempo sobrando, você tem alguns segundos ali, planos um pouco mais longos, que aí, se você quiser alongar um pouco mais, você tem material. Porque se você grava só tomadas, por exemplo, se você grava somente planos assim muito rápidos, né? Muito aquelas tomadas bem curtinhas assim, né? Você, depois na hora da edição, mesmo que você queira alongar, você queira de repente mudar um pouco o ritmo dessa edição, você vai ter problema, entendeu? Então, porque você não vai ter material para isso, você não vai ter planos longos para poder é, dosar, entendeu? Esse ritmo melhor. Então, é sempre legal você deixar sobrar um pouco, justamente porque na hora da edição você tem um pouco mais de jogo de cintura, né? Para poder estabelecer um ritmo mais adequado. Mas claro que isso tem que ser pensado anteriormente, obviamente, para que você capte o material da maneira correta, né? Para que o editor ele precisa de material. Não adianta também que ele não vai fazer milagre, ele vai trabalhar em cima do material que ele tem. Então tem que ter um material adequado e coerente para aquele tipo de vídeo que você quer ter no final, né? Então, isso é importante, mas não só isso, que quando eu digo em questões de ritmo visual, a gente diz também sobre a ordem e o momento em que as informações narrativas desse vídeo, dessa história, elas vão ser reveladas, por exemplo, né? Em que momento que isso acontece, em que ordem, em que momento as coisas vão acontecer para o bom fluir da história, entendeu? Para que se torne uma história interessante. Então, isso também é importantíssimo. E para isso, a gente fala sobre uma questão também que é o ritmo de revelação. E é algo que o bom diretor ele também tem que ser mestre nisso, entendeu? De saber a hora de revelar alguma coisa ou na hora de
segurar um pouquinho aquela coisa para revelar depois. E lembra que isso também tem muito a ver com a questão do drama, né? Da antecipação, né? Lembra da antecipação do resultado, da expectativa. A boa direção, ela sabe criar meio que, entre aspas, suspensezinhos, assim, né? Essas expectativas, né? Em todo momento que o filme propiciar isso, né? Então, se há uma abertura para isso, você tentar administrar isso, organizar, articular para que esse ritmo de revelação seja mais interessante. Então, nem sempre faça o óbvio. Pense que às vezes você algo que deveria ser mostrado naquele momento, né, pelo pensamento lógico e óbvio, talvez seja legal você suprimir naquele momento, entendeu? De você não mostrar. Vamos supor que é algum produto de uma empresa que oferece. Aí esse produto vai ser apresentado para algumas pessoas, né? E as pessoas vão ver aquilo e falar, nossa, é exatamente isso, essa é a solução. Então, o óbvio era o quê? Mostrar o produto primeiro e depois a reação das pessoas. Mas, às vezes, por que não mostrar primeiro a reação das pessoas? Todo mundo surpreso, aquelas inúmeras reações que vão provocar uma curiosidade em quem está assistindo, vai aumentar a expectativa de saber o que é, afinal de contas, está sendo mostrado. E aí, depois, quando você for mostrar o produto, talvez isso valorize. Não só valorize o produto, mas também é uma forma de tornar o vídeo talvez mais atrativo, entendeu? Porque você trabalha essa questão da expectativa. Então, nem sempre é o óbvio. Lembre-se sempre que você, como, enquanto diretor, você tem todo esse poder, né, de manipular tempo e espaço. Um exemplo disso daí também é aquela primeira cena do filme Poderoso Chefão, né? Para quem não assistiu, né, recomendo que assista, né? Um clássico do cinema em que aparece o personagem lá, que ele fica explicando a história dele para pedir um favor, né, pro poderoso chefão, mas naquele momento, no filme, o que seria o óbvio, talvez, de mostrar logo de início o local, né, onde o senhor está e com quem ele está falando, né, que é o Bam 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 ali, que é o poderoso chefão. Não, a câmera ela começa fechada nesse cara, ele vai dando depoimento dele, e a câmera aos pouquinhos vai abrindo, né, que eu me lembre, e assim, e fica um tempão nisso, e ele fica contando a história, e a gente fica naquela expectativa, mas para quem que ele tá contando? Então, aos poucos, isso mexe com a nossa imaginação, né, com a nossa expectativa, né, de supor coisas, né, e aos pouquinhos a gente vai entendendo e vai sendo revelado, até o momento que, enfim, a câmera abre, né, que mostra outros planos, né, que mostra lá que tem o poderoso chefão quem é, que é um local que tem mais pessoas, que os gangsters todos estão lá. Olha só que legal, né? O Coppola, né, que é o diretor do filme, ele poderia ter seguido o óbvio, que era, né, normalmente mostrar aquele plano de estabelecimento, plano geral, o cara na sala, mostrar o poderoso chefão, e aí, sabe, tipo, o diálogo, já estabelecer tudo isso, não, ele foi por um outro lado, foi por um outro caminho. Entendeu? O que eu acho que torna muito mais interessante, né, aquela cena, né? Então, saber trabalhar esse ritmo de revelação é algo que é crucial também para que você tenha um bom ritmo, né, visual aí no seu filme, beleza? Uma outra técnica conhecida no cinema que também tem a ver com esse ritmo de ação, esse ritmo visual, também que é a elipse. O que é elipse? É uma supressão de um trecho temporal daquele filme, né? Ou seja, alguma coisa que deveria acontecer num filme ali, mas ela é suprimida, ela não é mostrada. Existe um corte e de repente esse corte já vai para uma outra situação e o que deveria acontecer já fica subentendido, entendeu? É algo que já fica subentendido, que não precisa ser necessariamente mostrado, que as pessoas já entenderam o que vai acontecer. Isso é muito comum, é muito utilizado no cinema, não só no cinema, como em qualquer tipo de vídeo. E isso é algo também que é muito interessante, que pode ajudar muito nessa questão aí, também da fluidez da sua história, né? Da fluidez das ações. Essa supressão também, né? Essa elipse também pode ser para deixar certas coisas não só subentendidas, mas às vezes também abrir um leque, né, de interpretações, de não revelar exatamente o que aconteceu naquele momento, que deixe com que o espectador ele participe da história, né, que ele participe assim, fazendo a sentença dele, que são aquelas situações, por exemplo, chega um assassino, né, enfim, ele chega próximo da vítima, só que a gente não mostra o assassino matando a vítima, né? Ou seja, naquele momento a gente usa uma elipse e depois do corte a história prossegue e não mostra o que aconteceu naquela situação. Se isso não for evidenciado depois nas próximas cenas, então é algo que vai ficar no ar, entendeu? Que pode abrir para interpretações.
Ou não. Ou, por exemplo, o assassino está lá junto com a vítima, você não mostra o ato do assassino, né, de ele matando a vítima, mas no corte seguinte, o que que é? Corta, por exemplo, para uma manchete de jornal, né, falando sobre o assassinato que aconteceu. Então, isso é uma forma de supressão também, mas que deixa subentendido e não deixa dúvida do que aconteceu, mas não foi necessário mostrar. Assim como também um outro exemplo, os personagens estão num restaurante, eles estão conversando, de alguma coisa, sobre algum assunto, né? Eles estão lá no restaurante e de repente, no corte, eles já estão em outro local, já saindo do carro, ou estão conversando em outro local, fazendo uma outra ação em outro local. Ou seja, houve também aí uma supressão temporal. Eles não mostrou eles saindo do estabelecimento, pagando a conta, por quê? Porque não há necessidade nenhuma de mostrar isso daí. Então, a elipse pode tornar o ritmo do seu vídeo muito mais interessante, né, dinâmico e inteligente também, né? Porque é aquilo lá, não precisa muitas vezes mostrar o óbvio, tá? Então, muitas vezes, menos é mais. Isso é algo que você deve pensar sobre. Mas claro que nessa questão da elipse, ela muitas vezes ela já está determinada ali no roteiro, entendeu? Então ela já está ali sugerida no roteiro. Mas isso é uma ferramenta que o próprio diretor também ele pode optar por isso, mas desde que, claro, não atrapalhe na proposta assim, de entendimento ali que o roteirista quis colocar, né? Então tem que haver esse equilíbrio também, né? Para não distorcer, por exemplo, alguma esse exemplo que eu dei do assassino. Lá no roteiro está evidente que o assassino ele cometeu o ato, de que ele assassinou a pessoa. E aí, se por algum motivo eu acabo usando uma elipse que não dá esse veredito, eu acabo deixando isso no ar, então, ou seja, eu já começo a bagunçar também a proposta original do roteirista, entendeu? Então não é essa a ideia. A elipse tem que ser usada de forma inteligente e de forma que não prejudique, né, claro, o entendimento do que se quer passar, a não ser que seja, no caso, uma elipse que tem esse propósito mesmo de deixar aberto para outras interpretações também. Então pense sobre isso que eu falei e mais, né? Comece a observar esse tipo de efeito, né, de linguagem utilizado nos vídeos, nos filmes, né? Comece a observar isso daí, que você vai ver que é mais comum do que a gente pensa, né? E ele serve muito para justamente para isso, né? Para ter uma boa fluidez da história, um bom ritmo de ação. Então é também uma ferramenta indispensável para se fazer uma boa direção, beleza? Então a gente se vê na nossa próxima aula.